Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 11ª aula, e nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre quando os nossos cabos de proteção estão sujeitos à tração, que é a proteção, eles vão sofrer uma deformação, que a gente chama para o projeto de pontes de relaxação. Então nessa aula a gente vai tratar sobre a relaxação dos cabos. Seja bem-vindo. Bom, então essa perda de proteção devido ao relaxamento ou relaxação, ou simplesmente a deformação por tração desses cabos, ela é fruto dessa fórmula que a gente chama de ΔFPR1. Ela é fruto da tensão nos cordões ou nos cabos de proteção, dividido por um coeficiente que leva em consideração o tipo de cordão ou tipo de cabo, que é um cabo de baixa relaxação, que multiplica novamente a tensão nos cabos, que divide pela tensão de escoamento desse cabo, menos 0,55. Então a gente, só para relembrar aqui, o limite de tensão desses cabos, 202 KSI, a gente viu isso na aula 1, o KL 30, como a gente viu, por ser um cabo de baixa relaxação. A tensão de escoamento, 243 KSI, a gente também viu isso na primeira aula do curso. Essa perda devido ao encurtamento elástico, a 18,9 KSI, a gente viu isso na aula 8. Então, essa perda por relaxação dos cabos, a gente vai ter aí 1,2 KSI. Aqui o cálculo, mas tem um artigo no documento da ASTO para projeto de pontes, em que você pode assumir para esse tipo de cabo de baixa relaxação uma perda de 1,2 KSI. Mas aqui está o cálculo, mas você poderia simplesmente utilizar os dados já tabelados, calculados de acordo com a literatura, para adotar essa perda. E aí a gente tem as perdas dependentes do tempo, tá? Entre o tempo em que eu lanço o concreto da laje e o tempo final, que são 2.000 dias. A gente tem a retração do concreto, fruto dessa equação, ΔFPST, que é o nosso εBD, tá? Que multiplica a tensão dos cabos, que multiplica o coeficiente da seção transformada, uma vez que a gente tem a viga I, ou a viga BT72, somada ao round, que é o colchão, somada à laje. Então a gente faz a gente já fez isso nas outras aulas, onde a gente faz um cálculo para verificar como se comporta essa seção total, tá? Que soma esses três elementos, a viga BT, o colchão e a laje, que é exatamente esse coeficiente de seção transformada. Então, essa deformação total por retração do concreto entre a transferência, só relembrando o que é a transferência. Eu tensiono os cabos, tá? Numa cama de proteção ou numa mesa de proteção, moldo o meu elemento concreto e aos 28 dias eu faço a transferência, ou seja, eu libero esses cabos para eles tracionarem esse concreto, tá? Então, essa é a dita transferência. E o tempo final, a gente vai ter aí um εBF, o nosso KVS, é um coeficiente que leva em consideração a relação entre o volume dessa viga e a superfície dessa viga. O KHS, que leva em consideração a umidade, que a gente está tratando aqui de 70%. O nosso KF, que é o fator de resistência do concreto. O KTD, que é o fator que leva em consideração o tempo de cura desse concreto, entre o tempo que você está analisando o dia da concretagem e o dia final, ou o dia da concretagem e os 99 dias. No caso aqui a gente está usando 2.000 dias, então eu subtraio 2.000 dias menos o primeiro dia da concretagem. Então a gente acaba encontrando aí um εBF, né? Que é o coeficiente que a gente vai levar em consideração para utilizar em outra fórmula para encontrar essa relaxação, essa perda, tá? Por retração do concreto. Aqui eu explico quem são esses valores que a gente está utilizando. O KVS, que é o fator de efeito de relaxação. O KHS, que leva em consideração a umidade. O KF, que leva o efeito de resistência do concreto. O KTD, que leva em consideração o tempo. A tensão de retração do concreto vai ser um valor bem pequeno, mas a gente considera 0,0001129. E aí todos esses valores a gente vai jogar nessa fórmula, o coeficiente de seção transformada, onde ele vai considerar aqui o módulo de elasticidade dos cabos de proteção P, o módulo de elasticidade do concreto na transferência E e C, a área desses cabos da nossa seção transformada
leva em consideração os três elementos, né? Viga, colchão e laje, área de concreto, a excentricidade desses cabos em relação ao centroide da nossa seção composta, o módulo de elasticidade da seção composta, 70% do nosso PCB, que a gente já calculou. Eu deixo explicado aqui o que é esse PCB. PCB, tá? O coeficiente de influência da viga no momento da colocação da laje, tá? Eu posso chamar de convés ou deck, ou simplesmente a laje, que é a superfície onde a gente vai lançar a superfície de desgaste, né? Que é o capeamento de asfalto. Então é esse coeficiente que é o PCB, que leva em consideração o tempo final e o tempo inicial. Então eu explico aqui: AC é a área da seção composta, IC é o momento de inércia da seção composta, EPC é a excentricidade desses cabos em relação ao centroide da seção composta. Tá? A gente já calculou, se você quiser dar uma verificada onde nós calculamos, na aula 2, a área de concreto, a área da seção composta, o momento de inércia da seção composta, a distância entre o centroide dos cabos da viga, a distância entre o centroide da seção composta e a fibra externa inferior da nossa viga, da nossa longarina. Tá? Tudo isso já foi calculado já em aulas anteriores. Então, vou ter aí uma excentricidade dos fios em relação ao centroide da seção composta de 47 polegadas. O nosso tempo para entrar nessa fórmula aqui, que é o KTD, que é o que a gente vai precisar, eu pego o tempo final, 2.000 dias, menos o tempo inicial de 1 dia. E aí, a gente já estudou essa fórmula em outras aulas, onde eu levo em consideração a tensão específica desse concreto né, na transferência, esse tempo. A gente vai ter um fator KTD de 0,998. O nosso PCB, onde eu já tenho todos esses cálculos já feitos, 1,4. Jogo naquela fórmula para a gente encontrar o coeficiente da seção transformada, a 0,79. Só explicando aqui o que são o EP, o módulo de elasticidade dos nossos cabos, SI, módulo de elasticidade inicial da nossa viga, quando eu libero os cabos, ou seja, na transferência, por isso que eu coloquei transfer aqui. O AP é a área dos nossos cabos de proteção, o PCB é o coeficiente de influência da viga. E aí, essa perda de proteção devido à retração do concreto, 2,6 KSI. A fluência do concreto também vou perder, tá? Então eu perco quando da relaxação dos cabos, quando da fluência do concreto, quando da retração do concreto. Então eu vou levar em consideração essa fórmula, onde ela considera todos os elementos envolvidos na proteção, os cabos, o concreto, a força limite desses cabos, o nosso PCB, que leva em consideração o tempo de cura desse concreto. E aí a gente vai ter o nosso T agora de 19.910 dias. O nosso KTD vai para 0,998. E aí, a depender de você estar na retração ou na fluência, eu uso uma ou outra equação aqui. Como a gente está na retração agora, na fluência do concreto, creep. Então, eu vou ter um PCB de 0,868. Explico aqui para vocês novamente os termos para a gente ir relembrando. KVS é o fator relação volume-superfície, KHC, fator relação umidade, KF, fator resistência do concreto, KTD, fator em relação ao tempo. Tudo isso vai influenciar no quanto você vai precisar de proteção adicional, considerando as perdas. Então, essa nossa perda, né, vai ser o nosso delta FCD. Eu vou perder, então, 1,7 KSI. Explico aqui para vocês o que é o delta FPSR, a perda de proteção por retração, o delta FPCR, a perda de proteção por fluência, o delta FPR1, a perda de proteção devido à relaxação. Veja quantas vezes a gente já perdeu aí. A área dos cabos de proteção, a área da seção bruta da nossa viga, nossa BT72, a nossa excentricidade dos cabos em relação ao centroide da viga, o nosso momento de inércia da seção bruta, ou seja, só daquela viga BT72, o nosso momento devido à laje, ao peso da laje, a nossa excentricidade dos fios em relação à seção transformada, nosso momento de inércia da seção transformada
no tempo final, o nosso momento em relação às barriers, ou seja, aos New Jerseys que ficam, né, nos extremos da nossa viga, da nossa ponte. O momento devido a wearing surface é o recapeamento de asfalto. Ou seja, eles chamam de superfície de desgaste, porque ela vai desgastar, ela vai precisar ser reposta. O ETC, a excentricidade dos fios em relação à seção composta transformada no final, também dada em polegadas, já foi calculado o nosso momento de inércia dessa seção composta. E aí eu vou fazer as verificações aqui, ó. Vou encontrar aí no final um ΔFPCD, que é a consideração que eu tenho para verificar essas perdas, tá, ao longo de todo o meu projeto. Então a gente viu aqui, ó, que a gente vai ganhar um pouquinho de proteção em função de eu reclassificar aquela seção. Eu não uso só o módulo da seção, ou seja, a resistência da seção da viga, mas eu uso viga, colchão e laje, faço as considerações em função do tempo, já que o concreto vai ganhar resistência ao longo do tempo, esses cabos vão estabilizar, a placa de ancoragem vai estabilizar. Então a gente vê aqui que a gente acaba ganhando um pouquinho de proteção além das perdas. A gente tem que considerar as perdas, é um pouco, mas a gente vai levar em consideração. Eu explico para vocês os termos utilizados. Quem é aquele nosso ΔFCD, que eu acabei de explicar, é a mudança da tensão do concreto devido às perdas ao longo do tempo. E é isso por hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Eu terei maior prazer em tirar as suas dúvidas, em conhecer você. Deixe uma mensagem aqui para mim, para a gente poder trocar uma ideia sobre essa maravilha que é entender a proteção, dimensionar pontes, saber, né, todos os recursos que você tem hoje à disposição em tecnologia e os recursos didáticos que a gente tem, muito material aí disponível. Eu espero que essa aula tenha sido benéfica para você. Eu te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.